que aqui tem gente que já conhece, né? É um termo bem novo, assim, no Brasil ele é novo, a gente está agora, há alguns anos falando disso. Inicialmente ele se confunde muito com agricultura sustentável, ou com o que a gente chama de agricultura inteligente, mas a agricultura regenerativa ela vai muito além disso, tá? Por que não, a gente não deve confundir com a agricultura sustentável? Porque ela vai além da agricultura sustentável. A agricultura regenerativa ela não se preocupa só com a questão da sustentabilidade da produção agrícola. E quando eu digo aqui agricultura, eu estou falando agricultura, pecuária, silvicultura, tá? Toda a produção de alimentos que a gente possa ter no país, ou de produtos que venham a ser utilizados para a alimentação humana. A agricultura regenerativa, ela vai além. Ela está também preocupada em restaurar, em aprimorar, em regenerar os agroecossistemas. Então, ela não está focada só na produtividade, por isso que a gente diferencia do que é a agricultura convencional para a agricultura regenerativa. E ela é baseada em alguns pilares, entre eles, a gente ter o solo sempre coberto, o plantio direto é um sistema, o sistema plantio direto é um dos pilares, rotação de culturas, então fazer com que o solo esteja sempre coberto, ou pela palhada, ou por culturas entre safras, e ter a interação com animais. O ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, ou as variações que possam existir do ILPF, também é importante, que a gente tenha sempre produção animal atrelada à produção vegetal, para que a gente possa usar, por exemplo, os dejetos dos animais para fertilização, para a produção de biogás, de energia dentro da propriedade. Para fazer o quê? Para fazer com que o proprietário, além de ter uma maior produtividade, ele possa também ter um maior lucro e um custo menor para a produção dentro da sua própria propriedade. Tá? Eu trouxe aqui pessoas que vão falar muito melhor do que eu sobre isso hoje. E também a gente eu gostaria aqui de estimular também os alunos aqui, né, os alunos de biologia ou já os profissionais formados para essa nova área. A Eliana nos falou agora de manhã sobre como é ser, né, bióloga trabalhando na área de agricultura. Então, essa é mais uma oportunidade que existe para nós, profissionais da biologia, ou futuros profissionais da biologia, atuarem também na área de agricultura. Não só na questão de laboratório, mas também no campo, pelas práticas da agricultura regenerativa. Bom, a Jennifer já apresentou, mas eu vou falar mais uma vez. A Liane Amélia Chaves. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ela é formada em Direito, mestre em Ciências Ambientais, doutoranda em Ciências Ambientais e promotora de Justiça aqui em Cáceres. O Matheus Eusébio Rosado é engenheiro agrônomo, tem uma ampla experiência em sustentabilidade no agronegócio, promovendo a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. E ele também coordena o desenvolvimento do negócio de carbono da Bayer no Brasil, para a descarbonização do setor agrícola, que é uma outra contribuição da agricultura regenerativa também, que é descarbonizar o agronegócio. E o Nilo Leal Sander, que é biólogo, mestre em Ciências Ambientais, doutor em Biodiversidade e Biotecnologia e é consultora ambiental. Muito obrigada. Liane, vou começar com você. Sandra, você pode pôr a apresentação dela, por favor? Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para participar dessa mesa redonda. É um desafio, né? Vocês viram pela temática, quando foi perguntado quantos de vocês têm contato com esse tema, né? Nem todos. Imagine eu, que sou da área do direito, né? A dificuldade que foi em pensar em trazer algo que fosse interessante para vocês aqui. Quero dizer que vou tentar, na verdade, trazer algo assim, uma provocação para vocês, né? Quem sabe, a partir dessa provocação, a gente possa pensar no que essa pecuária, por exemplo, regenerativa, poderia contribuir para o Pantanal, contribuir para Cáceres, enfim. Né? Eu quero fazer um link, fazer uma análise da legislação, da lei do Pantanal, pensando
nessa possibilidade, né, nessas práticas regenerativas. Quem sabe elas possam ser a solução para um problema que nós enfrentamos já há bastante tempo, algumas questões ambientais. Eu sei que não é fácil, né, participar aqui nesse horário, depois do almoço. Espero que vocês se mantenham aí atentos à minha fala, que vai ser bem curta. Bom, a minha proposta é falar sobre a nova lei do Pantanal Mato Grossense, o desafio de conciliar a conservação do bioma e a produção sustentável. Essa nova lei do Pantanal, a última mesma, né, que é 12.653, de 20 de setembro de 2024, ela trouxe várias inovações, mas pensando na temática da mesa, eu vou focar somente nessa questão do uso e acesso, né, que ela permitiu o acesso e o uso da área de preservação permanente de reserva legal para pastoreio extensivo, com vistas, supostamente, né, à redução de biomassa vegetal combustível. Trata-se de uma inovação relativamente ao Código Florestal de 2012 e às leis anteriores do Pantanal, que é a de 2008, que é a mais conhecida, né? Ficou aí durante bastante tempo, e a 11.861 de 2022. Vou falar um pouco sobre o que seriam essas inovações. Mas antes de falar das inovações, é preciso a gente pensar, quando a gente fala de leis ambientais, é preciso a gente pensar que elas estão dentro de um contexto maior. E o que rege realmente, né, a proteção do meio ambiente e todos os seus componentes, a principal legislação é a Constituição Federal. Então, antes de pensar na lei, se essa lei é uma lei que atende, né, aos parâmetros aí da constitucionalidade, eu preciso saber então o que diz a Constituição. O que diz? Bom, lá no artigo 225, que é o mais conhecido de todos da Constituição Federal a respeito do meio ambiente, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia e à qualidade de vida, e que impõe aí ao poder público e à nossa coletividade defendê-lo. Né. Eu coloquei principalmente aqui, destaquei a questão do equilíbrio, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E lá no parágrafo 1º do 225, inciso 3º, vai dizer que compete aí também, né, ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. E dentro desses espaços eu destaco aqui a área de preservação permanente, a área de reserva legal, a área de conservação permanente, que são áreas que estão mais ligadas aí ao Pantanal, por exemplo. Sendo que a alteração desses espaços, né, a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Em tese, então tudo bem, essa lei do Pantanal, né? Porque é uma lei que trouxe alterações. Porém, aqui eu destaco, né, é vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então é possível que a lei discipline, que a lei, né, mude algumas coisas, alguns aspectos da área de preservação permanente, da área de reserva legal, da área de conservação permanente, enfim, de áreas protegidas, é possível. Desde que a sua integridade, os atributos, as suas funções, o porquê elas existem, né, seja preservado. Porque se isso não for garantido, então essa lei está comprometendo esses espaços. E aí, mesmo que haja lei, né, mesmo que haja lei, essa lei seria inconstitucional, porque ela não atende aqui essa premissa básica que é, né, você pode até reduzir os percentuais de reserva legal, você pode reduzir através de lei a área de preservação permanente, mas você não pode mudar a função dela. Essa redução, ela tem que ser de tal forma que aquela função que foi prevista para aquela área continue sendo exercida. Aqueles serviços ecossistêmicos continuem sendo prestados. Se houver um comprometimento, eu estou diante de uma inconstitucionalidade. E o que o Código Florestal, e aí a gente fazendo uma escalada, começamos pela Constituição e vamos para o Código Florestal, que é uma lei federal, né? O que ele diz a respeito dessas áreas? Eu vou destacar principalmente porque lá na minha temática, né, eu falei sobre isso, esse desafio de conciliar aí a nova lei, e diz que a nova lei ela afeta basicamente, né, principalmente, a área de reserva legal e APP. O que diz o
o Código Florestal sobre a APP? Ele diz o seguinte, que é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, e tem uma função ambiental específica, que é o quê? Preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico de fauna e flora, proteger o solo, assegurar o bem-estar das populações humanas. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque com base naquilo que eu acabei de falar, se isso aqui não tiver garantido, qualquer alteração por lei, ela é inconstitucional. E o Código Florestal, ele regulamenta bem o que é a APP, que é uma área protegida. Então, uma área protegida ali pela Constituição Federal tem essas funções, e se alguma delas for prejudicada, o meio ambiente está sendo lesado, e aí é algo que realmente precisa ser barrado. A reserva legal, por sua vez, né, diz o Código Florestal, deve ser conservada com vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa jurídica ou física de direito público ou privado. Admite-se sim a exploração da reserva legal, né? Mas mediante manejo sustentável. Então veja que a APP nem se fala em uso, nem se fala em exploração. É uma área que deve realmente ser preservada. A reserva legal admite o uso, mas através de manejo sustentável. Agora, o que diz a nova lei do Pantanal, né? Lá no artigo 7º, parágrafo 3º. Ela fala lá das áreas de preservação permanente na planície alagável da Bacia do Alto Paraguai, daqui de Mato Grosso, que possuam pastagens nativas, será admitido o acesso para a pecuária extensiva e a prática de roçada. Tudo isso o quê? Visando a redução de biomassa vegetal combustível e o risco de incêndios florestais. Então, eu tenho aqui uma alteração, né, que permite o quê? O acesso, né? O acesso do gado, o acesso para a pecuária extensiva, com o objetivo, que é visando o quê? Redução de biomassa. Então aqui, depois nós vamos falar de onde surgiu, né, qual o fundamento dessa alteração aqui, né? A gente sabe que as queimadas no Pantanal, a partir de 2020, ganharam repercussão a nível nacional, né? Me parece que essa temática aqui, essa mudança, ela pegou uma carona nesses eventos que aconteceram aqui no Pantanal. E aqui eu vejo assim, acesso para a pecuária extensiva. Vocês vão ver que na reserva legal vai ter uma pequena diferença na redação. E aí eu falo como seria diferente. Aqui no artigo 9º fala da reserva legal. Então, qual foi a alteração dessa lei nova do Pantanal? Ela diz que na área de reserva legal, né, na planície alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso, que possuam pastagens nativas, será permitido o acesso e o uso para a pecuária extensiva, novamente, visando reduzir a biomassa vegetal combustível e os riscos de incêndios florestais. O que acontece aqui? Eu vejo que aqui tem um acréscimo. Lá na pecuária, lá na preservação permanente, APP, falava que é permitido o acesso. E aqui eu entendo que o gado ele pode ter acesso à APP. Mas é óbvio que essa área não é uma área destinada ao uso. O uso dela, né, o principal uso, não é para a pecuária. Não é uma área a ser usada para a pecuária. Nós temos, e aí, né, não sei se vocês têm acesso ao CAR, sabe que você tem lá, o produtor rural, ele informa. Então, eu tenho áreas passíveis de uso, né, de exploração, e eu tenho áreas protegidas, áreas de uso restrito, área de preservação permanente, área de reserva legal. Essas APPs, elas não foram pensadas para a pecuária, né? Lá na Constituição Federal, no Código Florestal, não tem essa previsão. Veja que a lei do Pantanal, ela está sendo mais permissiva do que o próprio Código Florestal, que em nenhum momento disciplinou sobre isso. Apesar de que ela não diz uso, ela diz que poderia ter acesso. Mas ela não coloca restrições, ela não coloca barreiras, ela não coloca formas de controle. Aqui na reserva legal, ela permite o uso para o pastoreio, para a pecuária extensiva. Intensiva nem pensar, mas extensiva seria permitido. E aí ela coloca alguns requisitos, né? Por exemplo, não pode substituir por gramínea exótica, não pode descaracterizar a cobertura vegetal, o uso pecuário extensivo não pode comprometer a manutenção da diversidade da espécie e a resiliência da reserva legal, deve ser observada a capacidade de suporte e o tempo de uso estabelecida no regulamento, com base em recomendações dos órgãos oficiais.
Eu vou falar mais ali na frente sobre esses requisitos, mas vejam vocês que eles são bem genéricos, né? Bem genéricos. Tirando a questão de não poder tirar a vegetação, suprimir a vegetação nativa, né? Os outros falam que estudos científicos, né? Recomendações, e cadê essas recomendações? Enfim, é algo que foi permitido por lei aí, né? E de forma genérica. O decreto 774 de 2024, que vai regulamentar essa lei nova do Pantanal, a lei de 2024, a 2653 de 2024, regulamentada pelo decreto 774 também de 2004. Ele vai simplesmente repetir o texto da lei, eu coloco que replica, né, o texto da lei. Vocês olhando assim, de uma simples leitura, a gente não consegue perceber assim, que detalhamento que esse decreto teve, que a princípio a lei é bem genérica, o decreto era para quê? Ele era para especificar melhor, como é que vai se dar esse controle, como é que vai ser dado esse uso, o que pode, o que não pode, o período, enfim, regras mais específicas, mas não, ele continua mantendo os mesmos critérios, né? Não será admitida, será admitida apenas em pastagem nativa, né? No caso, o pastoreio extensivo aí só em pastagem nativa, não pode descaracterizar a cobertura vegetal, né? Não pode comprometer a manutenção da diversidade. O uso temporário da pastagem nativa em reserva legal está vinculado à capacidade de suporte da área, devendo em qualquer situação observar os critérios elencados. O uso temporário da pastagem nativa está vinculado à capacidade de suporte da área. Capacidade de suporte da área. Área de reserva legal, mas todas as áreas, seja de reserva legal, ou seja qualquer, ou de APP, cada uma tem a sua capacidade de suporte. Isso é muito específico, ela é genérico e ao mesmo tempo muito individualizado, porque você vai ter que analisar área por área. E quem é que vai controlar isso? É uma pergunta que eu vou fazer mais ali na frente. Porque permite, coloca os critérios genéricos, né? Que é de acordo com o suporte de cada área, tá? Será que isso vai funcionar na prática? É uma pergunta que eu me faço, né? E ele, para não dizer que não acrescentou nada, ele colocou aqui, ó, serão realizados estudos complementares em parceria com órgãos oficiais de pesquisa para aprimorar os parâmetros estabelecidos nesse artigo. Então, em tese, não poderia ainda ter pastoreio extensivo, tá? Nas áreas de reserva legal e nem em APP, porque esses estudos complementares ainda não estão realizados até onde eu sei. E aí, lógico que isso aqui vocês já perceberam que é algo conflituoso e culminou numa ação direta de inconstitucionalidade. O Partido Verde já propôs essa ação, está lá tramitando no STF, a FAMATO foi admitida na ação e até agora não tem nenhuma decisão. A ação tem como objetivo questionar a constitucionalidade de vários dispositivos, inclusive esses que eu citei aqui, né, porque entende que flexibilizou regras que nem o Código Florestal, né, flexibilizou, nem a Constituição Federal, enfim, permitindo pecuária extensiva ali na área de preservação permanente e também nas áreas de reserva legal. Então vamos lá, direto ao ponto já, né? Essa flexibilização no uso das áreas de preservação permanente e de reserva legal, né? Qual que é o fundamento? De onde surgiu essa ideia? Eu disse lá, né, que teve um pouco, pegou carona nessa questão das queimadas, né, que aconteceram ali em 2020, e aí logo depois veio essa tese do boi bombeiro, teoria do boi bombeiro. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, mais do que eu. Eu imagino que todos vocês, né, se não todos, quase todos aqui devem saber muito mais sobre isso do que eu. Mas uma coisa que eu acho que todos nós sabemos é que né, questionável, que é algo polêmico, é um assunto polêmico, né? Que foi defendido na época lá pelos ministros da Agricultura, do Meio Ambiente, nosso ex-presidente da República, né, Jair Bolsonaro, foi um defensor também dessa teoria, dessa tese do boi bombeiro. A questão é que essa tese, essa teoria, ela é bastante questionável, né? E um dos questionamentos é esse, né? Será que porque todas essas modificações que eu coloquei para vocês lá, permitindo a pecuária extensiva, estava lá, permite com o objetivo de reduzir a biomassa, né? Então seria com esse objetivo. Então será que esse objetivo ele vai realmente ser atendido? Porque um dos questionamentos é o seguinte: o gado aqui na nossa região aumentou, não diminuiu. A gente não diminuiu, alguns estudos apontam que não diminuiu o número de cabeças de gado. Pelo contrário, a pecuária tem se expandido. E
Paralelo a isso, as queimadas não têm reduzido. Então, que eficácia é essa, né? Isso na prática, será que isso funciona mesmo? Porque se eles exercessem realmente, se o boi tivesse essa função realmente, será que com o aumento da pecuária, não era para reduzir também o número de incêndios florestais, né, os episódios? Será que eles não estão muito mais ligados à questão das questões climáticas, né, as secas e outras questões de desmatamentos, enfim, e outras questões do que a essa questão da pecuária? A Débora também, ela defende, tem até uma frase dela aqui, Débora Calheiros, eu imagino que todos conheçam, né? É uma pesquisadora, bióloga ali, conheci ela através da UFMT, mas sei que ela é da Embrapa também, e ela diz o seguinte: olha, é possível que os bois tenham essa função? É possível, mas em que quantidade? E aí ela questiona, será que a gente vai conseguir, para ter essa eficácia que a lei alterou, diminuiu a proteção, né, diminuiu o regime de proteção das áreas de preservação permanente e reserva legal com esse objetivo, mas vai ser alcançado? Porque para isso ela diz aqui, né, que o uso de gado para evitar que a matéria orgânica no local transforme em combustível, dispondo que é, no mínimo, questionável cientificamente. A quantidade de cabeças de boi no Pantanal não necessariamente alcança a proporção necessária para fazer a redução da biomassa. Pode fazer a redução em uma área de alguma fazenda, mas não do bioma como um todo. Então, veja vocês que até mesmo quem acredita que é possível e que admite, né, que pode ter essa eficácia para ser alcançada, ela não é tão simples, não é algo simples. Será que nós temos a capacidade para tantas cabeças de gado quanto seriam necessárias para alcançar o objetivo que a lei prevê? E aí, pensando nisso, né, a gente tem que lembrar que o Pantanal, ele possui várias peculiaridades, né? Que por si só já impõe limitações ao uso das áreas de preservação permanente, da conservação permanente e reserva legal. O que são essas peculiaridades? Essa questão do fluxo de água que deve ser mantido, enfim, todo esse equilíbrio, né, da planície inundável que deve ser mantido. Então, isso por si só, esse período que fica alagado, essas áreas, elas já são uma restrição ao uso, né? Já tem um período em que os produtores rurais, eles sofrem, né? Eles não podem usar totalmente a sua área, porque tem um período que inunda, né? Então já tem isso. E aí, então ela por si só, ela já impõe essas limitações, né? O bioma. Então essa flexibilização, ela vai contra a própria natureza do que se pensa, do que é Pantanal. Como esse Pantanal, ele deve, né, para essa regulação, né, do fluxo, será que isso consegue ser mantido, vai conseguir ser mantido com gado, com pecuária extensiva em área de reserva legal, em área de APP? Será que a gente não vai afetar essas áreas? Né? É algo a ser pensado. No entanto, né, a legislação que deveria proteger esse bioma, né, que tem essas peculiaridades, que tem todas essas áreas aí, né, mais sensíveis, sob o fundamento que estaria diminuindo o risco de incêndios, né, de grandes incêndios, flexibiliza o regime de proteção dessas áreas e permite a pecuária extensiva. Aliás, até na área de conservação permanente, é permitido, inclusive, a supressão de vegetação. Tem que ser através de licenciamento, mas pode tirar. Então, é pior ainda do que nas APPs e na reserva legal, tá? O cenário aponta fortes indícios de que a real intenção do legislador aqui, dessa lei do Pantanal, foi expandir a área passiva de uso para a pecuária no Pantanal. Como eu disse, tem limitações, vamos dar um jeito. Como é que a gente faz? Já que a gente já tem uma limitação aqui, que a área passiva de uso, ela por si só, pelas limitações naturais, eu posso usar, mas tem períodos que eu não posso usar porque é inundável, então eu vou expandir a minha área, né, explorável, e aí eu vou usar no Pantanal também áreas que não deveriam ser usadas para pecuária, né? Então, a princípio, o cenário indica que essa é a intenção do legislador, aumentar, né, expandir essa área passiva de uso para pecuária. E é o velho dilema, né, entre a proteção do meio ambiente e o interesse econômico. Esse, para mim, parece ser o pano de fundo aqui dessa lei, né? Será que está realmente protegendo o meio ambiente? Eu estou protegendo das queimadas, dos grandes incêndios, ou eu estou simplesmente buscando expandir minha área para pecuária nessa região. É preciso, e aí eu dou razão aos decretos e à lei, né, desenvolver estudo científico que garanta que não haverá prejuízo ao meio ambiente.
Só que a gente sabe que quando há dúvida, não pode. Existem princípios, o princípio da precaução, o princípio da prevenção, né? E existe o princípio na dúvida pró-meio ambiente. Então, se há dúvida científica de que essa teoria do boi aí, né, ela realmente, do boi bombeiro, ela é eficaz, e se há dúvidas de que, uma vez essas áreas protegidas sendo utilizadas para a pecuária, talvez elas não exerçam plenamente a sua função, que é prevista inclusive na Constituição Federal, então não poderia ser permitido. Né? Eu vejo aqui com grande preocupação. Né? E eu fico pensando assim, e eu não sou contra, eu fico aqui no dilema, porque eu estou aqui como promotora de justiça ambiental e também estou aqui como pesquisadora, né, que eu faço meu doutorado em ciências ambientais. Com esse dilema de como conciliar o meio ambiente com o interesse econômico. Só que aí, eu não sou tão radical, mas eu preciso lembrar aqui que o Código Florestal, ele já concedeu anistia, tanto para as APPs quanto para a reserva legal. Então, assim, eu não vejo sentido, sinceramente, nessa lei do Pantanal, flexibilizando o uso dessas áreas que já foram lá reduzidas, já tiveram proteção reduzida pelo Código Florestal, né? Que é algo bem recente, inclusive. Como que está meu tempo aí? Tá bem? Ah, então tá bom. Eu falo muito, gente. Tá. Então, assim, pensando nessa, né, então, essas áreas, né, tiveram aí essa anistia pelo Código Florestal de 2012, né, principalmente os imóveis rurais até 4 módulos fiscais, os imóveis menores, né, pequenas propriedades rurais, desde que o proprietário aderisse ao PRA e se adequasse às novas regras de recomposição ou compensação ambiental, né. Isso foi implementado, então, em 2012. A gente sabe que, inclusive, até as APPs podem ser computadas como área de reserva legal, né? As áreas de reserva legal que você tivesse, as áreas de vegetação nativa que você tivesse até 2008, né? Elas seriam consideradas como área de reserva legal e você nem precisaria, em alguns casos, complementar essa área. E aí, o pouco que sobrou, depois dessa anistia gigantesca, ainda veio uma lei e permite um uso que não seria, né, o uso, no meu pensar, adequado para essas áreas. Então, qual que é o desafio? O desafio é grande, né? A utilização das áreas protegidas como espaço para práticas práticas agropecuárias sustentáveis é um grande desafio, não somente no aspecto legal, que foi até que eu falei até agora, mas principalmente no exercício da atividade, tanto para o produtor quanto para os órgãos ambientais, aos quais incumbe o dever de fiscalizar o cumprimento da lei. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá daqueles critérios que eu falei, mais na frente eu vou falar sobre isso, aqueles critérios bem genéricos lá da reserva legal, né? Que não pode tirar a vegetação, aí tem que ver quanto que a área suporta e não sei o quê. Então, isso é um desafio, inclusive para o produtor, porque ele vai precisar do quê? Ele vai precisar estar bem amparado tecnicamente. Claro que não é todo mundo que vai ter essa condição. Eu vejo que, por exemplo, quem está em assentamento, não sei se ele vai saber se a área dele suporta, se não suporta. Então, é um desafio que vai precisar de uma ajuda técnica aí para ser solucionado, né? E a fiscalização também, porque aí, como que eu vou saber se está ok, se não está ok? Né? Eu quero frisar aqui, por exemplo, que é um problema que eu tenho como promotora de justiça aqui, que essa alteração que teve recente também, aqui na nossa região, do Pantanal, que é das restaurações campestres, elas já são motivo de grande confusão para nós, porque muitas pessoas desmatam, entram com procedimento para restauração campestre, mas na execução realizam desmatamento. Então é algo complicado. Então, eu imagino que, do jeito que tem essa dificuldade aqui, de você na prática realizar aquilo que a lei pensou, também em relação ao uso de pecuária nessas áreas, a gente vai ter a mesma dificuldade. Vale lembrar, por exemplo, aqui, de igual modo, a prática de pecuária extensiva vai exigir esforço e investimento por parte dos produtores, já que não é permitida a substituição por gramínea exótica, até aqui tudo bem, né? Nem pode haver comprometimento da manutenção da diversidade de espécies, vou ter que falar devagar, né? Que é muita coisa, e a resiliência da reserva legal. Olha que genérico, que complexo, resiliência da reserva legal. Nessa esteira, há que se questionar a viabilidade econômica de produção nessa área. Como é que eu vou conseguir garantir a resiliência? Como é que eu vou garantir que essa área suporte? Né? E tem mais. Vocês que são de outra área aí, sabem que para saber se houve substituição, está fácil. Monitoramento remoto. A fiscalização vai conseguir.
Agora, e os outros requisitos? Por monitoramento remoto não vai conseguir, a SEMA não vai saber. Vai ser um processo de licenciamento? Não. Como é que vai ser isso aí? Então é algo realmente que eu não consigo vislumbrar na prática. A nova lei estabelece requisitos para essas áreas, tais como não suprimir, né, o uso de vegetação nativa, mas não há requisitos. Foi o que eu coloquei aqui, né? Como é que vai ser isso na prática? A fiscalização que em regra se dá por monitoramento remoto será eficiente para verificar se o uso de pecuária extensiva está comprometendo a manutenção da diversidade de espécies e a resiliência da reserva legal? Acho que só perícia para dizer isso. Só um estudo técnico. Diante de tantas controvérsias, então aqui eu estou concluindo, tá? Já estou no último. Com a lei vigendo, porque a ADIM ainda não declarou a lei inconstitucional, será que há alternativas para usar essas áreas de forma sustentável? E aqui, mais a temática da mesa, né? É preciso primeiro pensar se há necessidade de aumentar as áreas passíveis de uso para a pecuária. Para mim, esse é o primeiro ponto. Precisa mesmo? Precisa mesmo ampliar isso aí? Precisa mesmo usar essas áreas protegidas para a pecuária extensiva? Segundo ponto. Se eu entender que sim, é preciso investir em tecnologia que garanta sustentabilidade. Sabe-se com o Pantanal há vedações, como por exemplo, utilização de agroquímicos na planície da bacia, da planície alagável e da bacia do Alto Paraguai, para a realização de roçada, manejo campestre, supressão de vegetação e outras atividades. Então, é aquilo que eu disse, o produtor vai precisar investir aqui para poder explorar essa área. Penso que há um espaço enorme para a prática da pecuária regenerativa no Pantanal. E aqui eu já estou concluindo. Tudo isso para dizer, né, que diante dessa controvérsia, eu penso que pode ser uma solução, pode ser uma possibilidade, né, como alternativa para a melhoria do sistema de produção, sem que essas áreas de preservação permanente e reserva legal sofram prejuízo em suas funções ambientais. Obrigada, gente. Espero ter contribuído aí um pouquinho com esse debate.